Onde está Satoshi Nakamoto? Quem ele é? Como ele surgiu? Você vai ver aqui e agora. Roda a vinheta. Elon Musk. Jeff Bezos. Mark Zuckerberg. I'm Bill Gates. Lance Assmann foi um cyberpunk especialista em criptomoedas e que pode ter sido o criador do Bitcoin. Isso de acordo com um artigo publicado no início de fevereiro de 2021 por um autor identificado como Evan Hatch. Esse artigo conta a história de Lance Assmann, que pode ser a pessoa por trás do homônimo Satoshi Nakamoto. Assmann era um conhecido membro da comunidade cyberpunk e um ativista da privacidade, além de ser um especialista em criptografia. De acordo com a Wikipedia, Lance Assmann faleceu em 3 de julho de 2011, aos 31 anos, após cometer suicídio, possivelmente por causa de depressão ou alguma condição neurológica na qual ele teria lutado por anos. Sua morte foi relatada à comunidade cyberpunk naquele mesmo ano por sua esposa Meredith Patterson. 2 meses antes de sua morte, em 26 de abril de 2011, Satoshi Nakamoto deixou sua última mensagem, que se tem conhecimento até o momento, em um e-mail enviado ao desenvolvedor Marty Malmy. E ele disse: "Estou fazendo outras coisas e provavelmente não estarei por aqui no futuro." Pouco depois de sua morte ser anunciada, foi gravado um obituário em homenagem a Lance Assmann na blockchain do Bitcoin no bloco 138725, e cada nó do Bitcoin tem uma cópia desse tributo desde então. Embora exista a coincidência entre as datas da morte de Lance Assmann e o súbito desaparecimento de Satoshi, o que mais dá força nessa teoria parece ser a carreira de Lance Assmann, na qual foi o autor de grandes feitos e trabalhos compartilhados, pois contou com a ajuda de grandes personalidades do movimento cyberpunk, que foram pioneiros no Bitcoin e em outras criptomoedas. Esse é um dos principais motivos que levam o autor desse artigo a conectar Lance Assmann a Satoshi Nakamoto. E o artigo também conta com Hal Finney, o especialista que fez amizade com a primeira pessoa a receber uma transação do Bitcoin. Ambos trabalharam nas ideias e na influência de David Chaum, a quem se atribui a invenção teórica do conceito de criptomoedas. David Chaum é conhecido como um dos mais importantes arquitetos do movimento cyberpunk e pai das moedas digitais. Mas a proposta de David Chaum, que inspirou toda uma geração de cyberpunks e especialistas em várias áreas, foram os repostadores. Lance Assmann foi o desenvolvedor principal do Remailer Mixmaster 3.0, que por sua vez também contou com a ajuda de Hal Finney para esse projeto. Este programa mistura mensagens de e-mail que funcionam de forma descentralizada numa rede P2P de nós distribuídos para então transmitir unidades, também chamadas de blocos, de informação de vários tamanhos, de forma segura e encriptada. Evan Hatch mostra que é basicamente isso que acontece com o Bitcoin. O pioneiro do Bitcoin, Adam Back, e o atual CEO da Blockstream também conheceram Lance Assmann, que o nomeia como um colaborador e uma investigação, além de indicar que eles trabalharam em um relatório sobre Mixmaster. Evan Hatch mostra que o interesse de Adam Back por Remailers o inspirou a explorar as criptomoedas, levando à criação do Hashcash Proof of Work, POW, ou prova de trabalho em tradução livre, que é um tipo de algoritmo que previne spams e ataques a servidores de e-mail. No POW é usada hoje na mineração do Bitcoin. Algumas teorias também apontam que Adam Back pode ser o criador do Bitcoin, e o autor do artigo aponta que, curiosamente, Adam Back disse que em 2015 Satoshi pode ter sido um desenvolvedor de um software remailer. Palavras de Evan Hatch. A diferença com os repostadores é que os nós do Bitcoin não funcionam anonimamente, mas de forma pseudônima. Isso significa que, diferente do Bitcoin, os nós do repostador não revelam a origem da mensagem, ou seja, o Bitcoin revela um pseudônimo rastreável na rede. Além disso, no Bitcoin, mensagens de texto simples não são compartilhadas, somente as transações feitas com seus dados e metadados. Para criar suas propostas de dinheiro eletrônico, muitos cyberpunks relacionados ao Bitcoin dependiam dos repostadores, assim como Hal Finney, que falou sobre o sistema de pagamento por token contável. Mesmo com os contratos inteligentes propostos por Nick Szabo em 1997 como uma solução para alguns ataques contra serviços de reportagem, especificamente o Mixmaster, também palavras de Evan Hatch. Ian Goldberg e Ryan Leckie, mencionados por Evan Hatch, também conhecidos por Lance Assmann, que trabalharam em uma criptomoeda chamada Hinde,
durante 1998, mas foi um projeto que nunca foi para frente. Após isso, Ian Goldberg criou vários clientes eCash e Ryan Leckie passou a se tornar Chief Security Officer, CSO, do Tezos, uma plataforma de Bitcoin, de blockchain e criptomoeda. Evan Sassman, sendo o principal desenvolvedor do Mixmaster, mostrou que essas indicações teriam sido tomadas para afirmar que o especialista em criptografia é Satoshi Nakamoto. Evan Hatch também mostra que Satoshi Nakamoto pode ter tido uma sólida formação ou experiência acadêmica. Ele diz: a construção do código Bitcoin sugere que Satoshi pode ter tido uma formação acadêmica. Esse código foi descrito como brilhante, mas preguiçoso, omitindo práticas convencionais de desenvolvimento de software como teste de unidade, mas tendo um conhecimento de ponta de arquitetura e segurança e um conhecimento de nível de especialista de criptografia acadêmica e economia de criptografia. Aparentemente, Sassman não teve estudos acadêmicos formais em economia, e não se há grandes indícios de sua carreira que mostrem que ele estudou isso, mas por outro lado, ele parece ter demonstrado um grande interesse nessa área. Em 2008 e 2010, Len Sassman ingressou na International Association for Financial Cryptography, dando palestras e compartilhando seus conhecimentos com especialistas em criptografia aplicada a finanças. Mas a pergunta agora é: onde está Satoshi Nakamoto? Evan Hatch nota que a quantidade de contribuições e intervenções de Satoshi tendeu a crescer durante os meses de verão e inverno, que correspondem às férias acadêmicas em vários países da norte da linha do Equador. Mas durante a primavera e do fim de ano, suas intervenções foram reduzidas, provavelmente estando muito ocupado durante aquela temporada, que é quando as provas finais geralmente são feitas na universidade. Satoshi poderia, porém, ter gasto mais tempo com Bitcoin durante o período de férias. O Livecoins relatou no ano passado a teoria de que Satoshi possivelmente residia na Inglaterra, mais precisamente em Londres, e esta aparente localização geográfica é deduzida pelo tipo de inglês com a qual Satoshi se comunicava, mas também da época de suas publicações. Evan Hatch recorda que na época da criação do Bitcoin, Evan Sassman estava na Bélgica, que também fica no mesmo continente. Do mesmo modo, esse desenvolvedor também usou o inglês britânico para se comunicar, embora fosse americano. O autor aponta que o jornal britânico The Timers era muito popular na Bélgica em 2009, e Evan Hatch fica impressionado com o fato de que, sendo Satoshi Nakamoto dos Estados Unidos, ele havia incluído o chefe daquele jornal europeu no bloco de gênese do Bitcoin. Segundo o autor do artigo, esse jornal foi o mais lido por pesquisadores e acadêmicos da época naquele país. Len Sassman é provavelmente uma das teorias mais impressionantes sobre a identidade de Satoshi Nakamoto. Ainda faltam evidências concretas para estabelecer uma ligação definitiva entre Evan Sassman e a invenção do Bitcoin. No entanto, as intenções do autor nessa teoria ainda são muito valiosas. Evan Hatch diz que, inicialmente, não deu muita importância à identidade de Satoshi Nakamoto, mas os recentes ataques ao Bitcoin feitos por Craig Wright o levaram a tomar medidas sobre o assunto. Ele diz: é importante revisitarmos essa questão e redirecionar a discussão sobre os cyberpunks, que são realmente os criadores do Bitcoin, disse o autor da teoria. Bem, se você quiser saber mais, coloque sua mensagem aqui e não esqueça de dar aquele like que ajuda muito o canal. Tenha um bom dia e até a próxima.